Olá pessoal, tudo bem? Então, nós vamos continuar hoje falando sobre a teoria geral da norma penal, mais especificadamente sobre o princípio da legalidade. O princípio da legalidade ele está disposto no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que fala o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. E também está reforçado, também no artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 39, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Aqui temos um verdadeiro princípio que defende esse garantismo constitucional do indivíduo, certo? De fazer ou não fazer alguma coisa em virtude da lei, né? Que não há, entregando essa garantia de que não há crime sem lei anterior que o defina, que não há pena sem essa prévia cominação legal. Aqui temos uma real limitação ao poder estatal de interferir na esfera de liberdades individuais. Então, o ser humano, aquele indivíduo, aquele cidadão, ele deve mover sua conduta de acordo com o que está na lei. Então, é uma real garantia. E uma real garantia que não está tão somente disposta, protegida, explanada na Constituição Federal brasileira e no Código Penal brasileiro, mas também em tratados internacionais, convenções internacionais, como são os casos do Convênio para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, que foi feito em Roma em 1950, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, em 1969, como é o Estatuto de Roma, né, de 98. Aqui vale lembrar aquele termo em latim, nullum crimen, nulla poena sine lege, que significa que não há crime, nem pena, sem prévia cominação legal. Não se pode, digamos o seguinte, cometer um ato no dia 1 e no dia 5 esse fato se torna crime, e aquele fato que foi cometido no dia 1, no dia 1º, aquele sujeito cometeu naquele tempo o crime, ser penalizado no 5º dia, enfim, porque aquilo se tornou crime, né? Então, é anterior, é prévio à conduta, certo? Como Alexandre de Moraes bem trata, é uma pura garantia constitucional, né, que assegura ao particular a prerrogativa de repelir as injunções que lhe são impostas por uma ou outra via que não seja a lei, certo? Esse princípio da legalidade, ele é composto por 3 fundamentos, certo? Que é o político, o democrático e o jurídico. Político por quê? Há essa vinculação entre o poder executivo e o judiciário para a formulação das leis de forma abstrata, impedindo o poder punitivo arbitrário. É claro que se desconectássemos o poder judiciário ao poder executivo, digamos que talvez encarregássemos somente o judiciário de elaborar, de aplicar a lei, seria uma total arbitrariedade. Não haveria controle, não haveria, de fato, algo correto, né? Simplesmente vai contra os preceitos defendidos no direito brasileiro. O fundamento democrático, ele representa o respeito ao princípio da divisão dos poderes, né? Da tripartição dos poderes, que é defendido por Montesquieu, que foi desenvolvido por Montesquieu, conferindo aos representantes do povo, que é o parlamento, a missão de elaborar as leis. Então, nada mais democrático do que o próprio processo legislativo, né? Que é o que o nosso país, né? a nossa ordem democrática defende. E o fundamento jurídico, né? Que defende que a lei, prévia e clara, produz efeitos intimidativos, obviamente. Com esses 3 fundamentos, o que se visa proteger, o que se visa fazer? Realmente limitar, né, o Estado, proteger o Estado de uma tirania, de uma vilania, de uma intervenção penal autoritária, certo? Então nós temos ali a tripartição dos poderes, né, 3 poderes autônomos suficientes, que não necessariamente precisam do outro, mas que fiscalizam, olham um pelo outro, a atividade um do outro, né? Então existe um equilíbrio em razão dessa tripartição.
Então você restringe o poder de polícia do Estado, defendendo aqui o império da lei. Quando lemos o trecho que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, devemos ler a parte que se refere ao crime como infração penal, também englobando as contravenções penais. E quando lemos pena, por sua vez, devemos ler sanção penal, também incluindo as medidas de segurança, certo? Desse princípio, podemos fazer um exame mais abrangente, né? Que esse princípio acaba se desdobrando em 6 características importantes, certo? Então aqui temos que não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança sem lei. Aqui temos o princípio da reserva legal, né? Que a infração penal somente pode ser criada por lei em sentido estrito. Logo, por lei complementar ou lei ordinária, aprovadas e sancionadas de acordo com o processo legislativo respectivo previsto na Constituição Federal e nos regimes internos da Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, para se criar infração penal, lei complementar e lei ordinária. Fato importante, medida provisória não pode definir infrações penais ou combinar penas, né? Que é falar sobre direito penal incriminador. Só que medidas provisórias podem versar sobre direito penal não incriminador. Então, Johan, MP pode tratar sobre direito penal incriminador? Não. Johan, MP pode tratar sobre direito penal não incriminador? Pode, cara. E assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, quando tratou sobre a vedação constante do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal, de 88. Então, quando a medida provisória tratar sobre norma penal benéfica, certo, ao sujeito, tá valendo. Exemplo sobre um caso que aconteceu com o Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003. Entre os anos de 2003 e 2008, a posse irregular de arma de fogo fora considerada fato atípico em função de sucessivas medidas provisórias regularmente editadas pela Presidência da República. Nesse período mencionado, ainda que apreciando de forma indireta o tema, o STF não se afastou do seu entendimento sobre a MP benéfica, admitindo a MP veiculando conteúdo de direito penal benéfico. Então, sobre MP é isso aí. Agora, é inadmissível que a lei delegada verse sobre o direito penal. E o fundamento disso está no artigo 68, parágrafo 1º da Constituição Federal. Agora, resoluções de qualquer espécie, TSE, CNJ, CNMP, né? Tribunal Superior Eleitoral, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, dentre outras, não podem criar infrações penais, porquanto não são lei em sentido estrito. Então, resoluções de qualquer espécie não podem tratar sobre infrações penais. Jamais. Agora, item B. São 6 itens no caso, né? É de A a F no caso. Item B, vamos falar sobre o seguinte, que não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança sem lei anterior. Princípio da anterioridade, né? A criação de tipos e a combinação de sanções exige lei anterior, proibindo-se a retroatividade maléfica. Retroatividade quando benéfica ao acusado, certo? Ao criminoso, pode retroagir. Então, digamos o seguinte, o sujeito foi preso hoje e depois de 1 ano, ou até menos, saiu uma lei que trata sobre progressão de regime.
E essa nova progressão de regime é benéfica ao sujeito. Será instituído, né? Mesmo que ao momento do fato do crime, a lei que regesse sobre a progressão de regime fosse diferente. Porque, como eu falei, a lei posterior, que é benéfica ao sujeito, retroage ao momento da conduta criminosa que tenha sido praticada. Então, o princípio da legalidade compreende necessariamente a anterioridade da lei e sua retroatividade. Então, anterioridade, porque ela tem que estar disposta antes do cometimento da conduta criminosa, né? O crime e a pena devem ter sua combinação legal antes ao fato ocorrido, e que a lei não retroage, senão em benefício do sujeito. Tudo bem? Agora, item C. Não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança, sem lei escrita, certo? Só a lei escrita pode criar crimes e sanções penais. O próprio mandamento esculpido no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, trata: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei escrita, certo? Então, exclui a possibilidade do costume como fonte de deveres. Aqui, quando falamos que o costume se exclui, não estamos dizendo que o costume não é importante. Por exemplo, repouso noturno. O que é repouso noturno? Nós já falamos em algumas aulas, em uma aula anterior. O repouso noturno é um termo que muda de acordo com a localidade, com o costume daquela localidade, certo? Então, sim, o costume é importante, mas para fins fins de como fonte de deveres, não é relevante, certo? Item D. Não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança, sem lei estrita. E o que é estrita? É algo com exatidão, rigor, precisão, rigorosa. A lei deve ser precisa, exata, bem desenvolvida. Nesse sentido, nós acabamos tratando sobre esse item mais especificamente para o legislador, né? Este que desenvolve, de fato, a legislação penal. Então, aqui se proíbe a utilização da analogia para criar tipos incriminadores, né? Fundamentar ou agravar as penas. Por exemplo, o STF, em um caso, declarou a atipicidade da conduta do agente que furta sinal de TV a cabo, asseverando ser impossível analogia com o crime de furto de energia elétrica, previsto no artigo 155, parágrafo 3 do Código Penal. Por quê? Furtar sinal de TV, como está disposto, furtar o sinal de TV a cabo não é o mesmo, né, que furtar energia elétrica. Então, nesse caso, não se aplica analogia. Logo, furtar sinal de TV é atípico, pois não se encaixa nem mesmo por analogia a crime de furto de energia elétrica, que não são a mesma coisa, nem pela analogia. Em outro caso, o STJ, também decidiu como atípica a adulteração da placa de veículo semi-reboque. Isto porque o artigo 311 do Código Penal pune a adulteração de sinal identificador de veículo automotor que não se confunde com o semi-reboque, cuja definição é específica na legislação de trânsito. Então, a adulteração de placa de veículo semi-reboque não é o mesmo que o que o 311 do Código Penal traz, que é o veículo automotor, porque o próprio Código de Trânsito, a legislação de trânsito, distingue um do outro. Item E. Não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança, sem lei certa. Agora também falamos do legislador. O legislador tem que trazer tipos penais claros, né? Diretos, objetivos, né? Item F. Não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança sem lei necessária. Princípio da intervenção mínima, nós já vimos, a lei deve ser necessária. O direito penal ele só trata daqueles bens jurídicos, daquelas questões que realmente são importantes, que se é necessário que o direito penal resolva a questão. Em que os outros ramos do direito não sejam suficientes, que eles não consigam resolver aquela questão. Então, se a lei não é necessária,
significa que outros ramos do direito conseguem resolver aquela questão. Então aqui só temos um direito penal quando necessário. Por exemplo, quando se houve a revogação do crime de sedução e o crime de adultério. Por mais que fosse imoral, que fosse uma conduta, no mínimo imoral no caso, né, não atingia um objeto jurídico, necessariamente. Direito penal não precisaria tratar sobre aquela situação em específico. Por isso foi revogado. Não era necessário, certo? Não era esse tipo de direito que o direito penal deveria estar lá tratando. Então, em síntese, nós temos que pensar o quê? Que o direito penal, né, que não irá ter crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança, sem lei, sem a anterioridade, sem que seja escrita, estrita, certa e necessária. É isso que você precisa lembrar, cara. Além disso, vale ressaltar que o princípio da legalidade, ele tem é compreendido sobre dois aspectos, sobre a sua legalidade formal e material. Formal, o próprio termo já traz, né, que é a obediência aos trâmites procedimentais, devido ao processo legislativo, né, fazendo a lei aprovada, sancionada e publicada uma lei vigente. Então, legalidade formal, vinculamos a uma lei vigente. Enquanto a legalidade material, não obstante, ela observa o procedimento, mas isso não é suficiente, sendo imprescindível que a lei respeite o conteúdo da Constituição Federal, os tratados internacionais de direitos humanos e os direitos e garantias do cidadão, para que ela seja uma lei válida. Então, na legalidade formal, é a obediência ao devido processo legislativo, que, consequentemente, gera uma lei vigente, enquanto a legalidade material, que o conteúdo do tipo deve respeitar direitos e garantias fundamentais do cidadão, assim, tendo essa lei validade. Exemplo, com base nessa distinção, o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 1º da lei número 8.072 e 90, que vedava a progressão de regime para os crimes hediondos. Embora atendesse à legalidade formal, que tratamos agora, ela respeitou o processo legislativo, faltava o dispositivo à legalidade material, por violação ao princípio da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana, dentre outros. Então aqui tivemos uma lei que foi sancionada, que respeitou o processo legislativo, que se tornou vigente, mas que não tinha legalidade material, não tinha validade, foi considerada inconstitucional pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Então, a lei precisa ter sua legalidade formal e sua legalidade material, para que se possa ser, de fato, utilizada. Pessoal, era basicamente isso. Princípio importante, extenso. Muito importante mesmo. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem. Meu Instagram está aqui abaixo. Qualquer dúvida, entre em contato. E até a próxima aula. Um abração.